Agora sim. Vamos dar início? Vou iniciar com uma oração enquanto vocês se acomodam, tá? Então vamos orar para a gente iniciar a aula. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, de infinita bondade, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui agora, pela oportunidade, ó Pai, de receber essa mensagem, esta palavra, ó Pai, a oportunidade de estudarmos juntos, de nos aprofundarmos na Tua vontade, essa oportunidade, ó Pai, de crescermos juntos e poder cada vez mais, ó Pai, nos aproximar do Senhor, nos relacionar com o Senhor, ó Pai, e colher os frutos desse relacionamento com o Senhor. Agradecemos por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que nos permitiu estar aqui hoje, ó Pai, que nos religou ao Senhor. E pedimos, ó Pai, que tudo o que será dito aqui possa ser guiado e orientado pelo Senhor. Abra nossas mentes, nossos corações, para receber, ó Pai, a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Também nos ajude a aplicar, ó Pai, que possamos sair por essas portas e levar, ó Pai, essa mensagem para a nossa vida, para os nossos dias, para nossas rotinas, ó Pai, esse mundo afora, que possamos ser luz, não só aqui dentro, mas por todo esse mundo. A gente ora em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Como o Márcio falou hoje na mensagem, vocês têm percebido que nós temos trazido alguns temas relacionados a crescimento espiritual. Então esse é o tema central que nós temos tratado. E era um desafio tentar pensar, né, dentro de um tema amplo, o que a gente poderia falar, o que a gente poderia estudar sobre crescimento espiritual. E eu fiquei pensando, deixa eu ver se o meu pensamento está correto. Quem aqui gostaria de crescer mais espiritualmente? Pode levantar a mão. Quem acha que não está crescendo o suficiente e gostaria de crescer mais? Quem gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Eu imaginei que todos, né? E eu acredito que sim. E eu tenho certeza que se eu perguntar, todo mundo sabe uma ou algumas coisas que precisa fazer para crescer. A gente já sabe o que precisa fazer para crescer, certo? E o porquê que a gente não cresce? Se todo mundo quer e sabe o que tem que fazer, por que a gente não está crescendo mais? O que está acontecendo, né? Será que é muito difícil? Porque dói? Exatamente, crescer dói, crescer exige. Mas além disso, o que mais será que pode acontecer? Será que existem algumas coisas que atrapalham o nosso crescimento? Pecado. Então, existem coisas que podem nos impedir de crescer. Mesmo a gente sabendo o que quer crescer e sabendo o que tem que fazer, existem coisas que atrapalham. Pecado, constância, e eu sei que tem uma lista grande que a gente poderia falar aqui, né? Eu quero que a gente estude algumas coisas específicas. A gente também sabe que existe alguém que não quer que a gente cresça, certo? Que não quer de forma nenhuma que a gente cresça, ele tenta nos atrapalhar nesse crescimento. E como será que ele nos atrapalha? Como ele age? Essa é a ideia que a gente vai estudar aqui, nessas próximas aulas durante o mês de abril. Vamos tentar analisar como que essa pessoa que não quer que a gente cresça age e o que ele tenta fazer. Então a gente vai falar de 3 armas que são usadas por Satanás. Quando a gente pensa em arma, pelo menos eu geralmente penso em roubo. Eu que já fui roubado uma vez com arma, quando eu lembro de arma, eu penso em roubo. E é isso que Satanás tenta fazer. Ele usa as armas para roubar a gente. Mas ele não quer roubar o nosso dinheiro, não quer roubar nosso carro. O que ele quer roubar? Nossa salvação. O que mais que ele quer roubar? Como? Nossa paz. O que mais? Nossa fé. Se a gente fosse resumir numa frase só, eu até deixei ali, já deixei mais fácil. Ele quer roubar o elemento que é o nosso maior elemento de crescimento espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. E engloba tudo isso que a gente falou. Mas ele quer exatamente que a gente se afaste de Deus e quer roubar tudo aquilo que a gente ganha e a gente recebe quando a gente está conectada, quando a gente está em comunhão e quando a gente está próximo do Pai. Então é isso que Satanás quer roubar. Vamos analisar como que Satanás atua. Me ajudem aqui a lembrar,
quando a gente pensa em Satanás, apesar de ser uma figura extremamente conhecida pela gente, não é uma figura que aparece tantas vezes na palavra. A gente percebe algumas vezes que ele aparece. Quando a gente tira ali o livro de Apocalipse, que é um livro mais simbólico, e olha os outros 65 livros, a gente não vê tantas vezes Satanás aparecendo, e ele aparece muitas vezes no plano espiritual. Quando a gente pensa no plano terreno, interagindo e agindo diretamente com um ser humano, quais são as duas vezes onde aparece Satanás interagindo com algum homem? Quem sabe? Eu contei duas, pode ser que tenham mais, tá? Me corrijam, mas eu sei de duas. Quais são as duas vezes que Satanás interage com algum ser humano de carne e osso? No Jardim do Éden tem a serpente, que a gente entende que é Satanás, né, representado por aquela serpente. Jardim do Éden. E a segunda vez? Jesus, na tentação de Jesus. Apesar de ser Jesus, era um homem de carne e osso, certo? Então temos essas duas oportunidades onde a gente vê Satanás agindo diretamente com o ser humano. E olha que interessante, exatamente nesses dois pontos, são pontos muito importantes para a humanidade. Primeiro, quando a humanidade é criada. Quando o homem surge, lá naquele momento, Satanás aparece. E depois, num segundo momento, quando surge aquele que vai resgatar a humanidade. Jesus tinha acabado de ser batizado pela primeira vez e ali confirmado por aquela pomba e aquela voz que desce do céu dizendo: esse é meu filho amado. Jesus ali é confirmado como filho de Deus. Logo na sequência, Satanás fala: opa, vou lá intervir, e ele aparece novamente agindo ali diretamente com Jesus. Então vamos começar olhando em Mateus 4, vamos olhar primeiro essa interação de Satanás com Jesus quando ele tenta Jesus ali no deserto, né? Quem pode ler para mim, por favor? Vamos ler primeiro Mateus 4, versículos de 1 a 7. Se alguém puder me ajudar com o microfone, obrigado, Toninho. Quem puder ler, Mateus 4, versículos de 1 a 7. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Obrigado, Lucas. Quando a gente passa rápido e lê esse texto, parece sutil, né? Eu por várias vezes li esse texto e não entendi muito bem o que Satanás tentou fazer aqui. Mas pensa o seguinte, né? Satanás, ele está ali agindo com Jesus, que veio justamente para acabar com as artimanhas de Satanás, veio para destruir as obras de Satanás. Então Satanás está encarando ali o seu maior risco, que é Jesus. Será que ele iria com armas fracas para cima de Jesus? Provavelmente não, né? Provavelmente ele está indo ali com armas pesadas, artilharia pesada, para cima de Jesus, tentar ali, tentando Jesus para que Jesus errasse e se desviasse daquele objetivo dele. Mas que armas são essas? O que Satanás tentou fazer? E apesar de parecer sutil, essas armas são exatamente as armas que Satanás usa todos os dias conosco e nos faz tropeçar. Que armas são essas? Acompanhe nos versículos. Quem consegue dizer alguma coisa que foi usada aqui por Satanás e o que Satanás tentou fazer com Jesus? Toninho? A Joana. Ele aproveitou a fragilidade da situação, né? Jesus sentia fome, então, e quando você está com fome,
Você devora qualquer coisa. Então, Satanás, ele aproveita a nossa fragilidade, aquilo que no momento que eu estou, a situação que eu estou passando pela minha fragilidade, é que ele age. Perfeito. Então ele pegou a situação onde Jesus estava com fome e falou, ó, tem pedra, você pode transformar em pão. E por que que se Jesus transformasse a pedra em pão seria uma coisa ruim? O que que Satanás queria? Qual era a intenção de Satanás falando para Jesus comer esse pão? O que que ele queria? Obediência. Obediência. Muito bom. Ou seja, o que que Jesus estava fazendo? O que que ele estava fazendo ao longo daquele tempo que ele estava no deserto? Jejum. Ele havia feito um compromisso com Deus, certo? Satanás olha, vê Jesus fragilizado e ele fala, se você quiser, tem pão. Ele faz Jesus imaginar o pão. Jesus era em carne e osso. Jesus com fome, ele imagina o pão. O que que ele fica? Com vontade. Ele está com fome. O que que Satanás tentou fazer? Satanás usou as vontades da carne, a vontade própria de Jesus, que era a fome, para fazer com que Jesus tentasse priorizar a vontade própria ao compromisso que ele tinha feito com Deus. O que que Satanás tenta fazer? Fazer com que a gente tente priorizar as nossas vontades próprias. Ele quer que a gente valorize o nosso próprio desejo da carne em detrimento ao compromisso que nós temos com Deus. E ele faz isso com a gente todos os dias. Nós estamos falando de crescimento espiritual e nós estamos falando de crescimento espiritual para cristãos, pessoas que já conhecem a Deus. Nós já temos um compromisso com o Senhor, certo? Nós já assumimos um compromisso com o Senhor. Mas nós continuamos tendo vontades da carne, tendo vontades próprias. O que Satanás tenta fazer com Jesus é, eu sei que você tem um compromisso com Deus, mas eu quero que você olhe aqui para essa sua vontade própria e te mostrar que você pode alcançar isso. Então é isso uma das primeiras coisas que Satanás, essa é uma das primeiras armas que Satanás usa. A nossa própria vontade, a vontade da carne, para nos desviar daquele compromisso que já assumimos com Deus. Tá? Foi isso que ele tentou fazer aqui com Jesus. Que mais? Mais alguma coisa aí nos próximos versículos? Lá no fundo também. Ele usa a própria palavra, que é o Antigo Testamento na época, para poder parecer que aquilo que é errado estava certo, né? Até que ele cita, porque está escrito, aí ele fala. Perfeito. Ele tenta usar a palavra e ele dá uma deturpada ali na palavra, né? Ele usa a palavra talvez não da forma correta, mas o que que ele fala, né? Ele fala, deixa eu ler aqui certinho. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Então ele fala, ó, se joga, pode se jogar porque está escrito que os anjos vão te pegar. O que que ele tentou fazer aqui? Qual que seria o problema de Jesus se jogar? Será que se Jesus se jogasse os anjos iam pegar ele? Será? Por que que Satanás tentou Jesus com essa frase? Qual foi a tentação? O que que Satanás tentou fazer com Jesus aqui? Quer falar no que foi? A Thaís falou que Satanás tentou colocar em xeque a identidade de Jesus. Nas duas vezes que Satanás vai falar, ele começa, se você é filho de Deus, faz tal coisa. Se você é filho de Deus, faz tal coisa. Então, a primeira coisa, Satanás duvida. Satanás coloca em xeque se Jesus realmente era filho de Deus. Lembra quando a gente era menor, que a gente ia fazer alguma coisa, alguém vira para você e fala, duvido? Aí que dá vontade de fazer? Foi isso. Satanás virou para Jesus e falou, duvido que você é o filho de Deus. Se for, faz tal coisa. Colocou em xeque se Jesus realmente era o filho de Deus. Jesus sabia que era o filho de Deus. Ele tinha acabado de ouvir dos céus. Qual que é a vontade será de Jesus nesse momento? De se mostrar. Eu sou filho de Deus. Eu vou lá e vou transformar em pão. Eu vou pular. Ou seja, qual que é a segunda arma que a gente percebe aqui? Uma arma poderosa que é usada contra a gente. O nosso ego.
a nossa vontade de aparecer, a nossa vontade de esfregar na cara da outra pessoa aquilo que a gente acha que a gente é. Então aqui Satanás fala: Jesus, se você é, me mostra, eu quero ver. Se você é, pula daqui e os anjos vão te pegar. Você não é poderoso? Eu quero ver. Então aqui também a gente já percebe que Satanás tenta inflar o ego de Jesus para ele aparecer, para que ele possa mostrar o poder de uma forma desnecessária. Não era o plano de Deus, mas Satanás tenta confundir um pouco Jesus aqui, utilizar o ego de Jesus para que ele caia nessa tentação. Pode falar, Vamir. Isso aí, a Thaís já falou o que eu ia falar, mas quantas vezes o inimigo ele usa pessoas para estar falando besteira nas nossas vidas, né? Às vezes as pessoas falam: ah, você está passando por esse problema, mas e aí, você é filho de Deus mesmo? Colocar dúvida, né, na nossa fé, na nossa esperança, e nós não podemos fazer isso, né? Nós temos que ficar firmes, porque nós temos um propósito e nós confiamos na palavra de Deus, na esperança dele. Então, nós não devemos, pelas circunstâncias, desanimar, ficar tristes, e sim confiar, porque nós somos filhos de Deus, né? Muito bom. Satanás tenta colocar em prova, tenta provar o próprio Jesus, mas além disso, o que Satanás também tentou fazer quando fala para Jesus se jogar? Ele falou: está escrito que se você se jogar, os anjos vão vir aqui e vão te pegar. Parece que Satanás também tenta fazer Jesus duvidar de que isso ia acontecer. Como se Jesus fosse se jogar para ver se realmente os anjos iam pegar ele. Então Satanás começa a confundir a cabeça de Jesus, se realmente ele é filho de Deus, fica questionando: será que você é filho de Deus? Se joga aqui que eu quero ver se os anjos vão te pegar. Então Satanás tenta colocar dúvidas se Deus realmente faria isso. E como que a gente percebe isso? Pela própria resposta de Jesus. O que Jesus responde? Qual que é a resposta de Jesus quando Satanás fala: pula que a gente vai ver se os anjos vão te pegar? Qual que é a resposta de Jesus? Como? Não tentarás o Senhor teu Deus, ou não colocar à prova o Senhor teu Deus. Quando eu lia isso, eu achava que era Jesus falando para Satanás: não vem me tentar. Mas na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, eu não vou colocar à prova o que o Senhor disse. Eu sei que ele vai me salvar, mas eu não posso colocar à prova o Senhor, meu Deus. Então, a gente também às vezes quer colocar Deus à prova para poder ter algumas certezas da nossa salvação, de que Deus está com a gente. E aqui o próprio Jesus fala: eu sei, eu tenho confiança no Senhor, você não está me confundindo, eu não preciso colocar o Senhor à prova dessa forma. Tá? Bruno. Desculpa, a primeira ali atrás, Daniel. Felipe, eu vejo que nesse momento Jesus se colocou à prova, como usou Satanás para ficar à prova na sua integridade física, assim. Eu vejo como algo parecido como o Tropa de Elite, assim, aquele filme. Ele se preparou antes para conseguir enfrentar o que viria futuramente. Então aqui eu vejo que ele se preparou para conseguir encarar o maior desafio de sua vida, que era a cruz. E aí eu vejo que nesse primeiro momento em que Satanás argue Jesus Cristo, ele coloca as necessidades básicas dele, no caso o alimento. Aí na segunda vez ele coloca, eu vejo que ele coloca a segurança mesmo de Jesus Cristo, ele coloca ele no alto ali, e fala assim: pula aí, se você for realmente Jesus, você vai se salvar. E mesmo Satanás nessa situação, ele estava também se questionando, eu vejo, o próprio Satanás, para saber se realmente ele era o Filho de Deus, né? Então Satanás estava na dúvida se realmente Jesus era ou não o Filho de Deus. E, por último, eu vejo que Satanás ele colocou lá todos os reinos à prova para ver como seria, como esse Jesus lidaria com esses presentes, entre aspas, aí, que Satanás poderia dar para ele. Então eu vejo que como Jesus veio esvaziado de si próprio, ele optou por isso. Então eu vejo que
que ele veio, ele naquela situação, Satanás estava verificando se realmente ele tinha as características do Filho de Deus. E aí ele utilizou as palavras do Antigo Testamento para arguir Jesus, e Jesus, muito sabiamente também, foi como um jogo de xadrez ali, colocou aí Satanás em xeque-mate. Obrigado, Daniel. A gente vai falar um pouco mais nas próximas semanas sobre como a gente se prepara para enfrentar essas situações da forma como Jesus se preparou. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco mais, uma introdução, falar um pouco sobre essas armas. Ao longo das próximas semanas a gente vai falar um pouco sobre como aplicar e como a gente consegue vencer essas armas para poder crescer. Não sei se você vai fazer algum paralelo com as duas interações. Sim. Vai, então deixa quieto. Tá. Um pouquinho para o final a gente fala sobre isso, aí você comenta. Sobre os dois momentos você fala, né? Sim, a gente vai falar exatamente isso, essa comparação, essa relação sobre os dois momentos. Muito bom. Então, mais algum comentário? Não. Então vamos seguir nos versículos. Alguém lê para mim agora versículos 8, 9 e 10, tá? Mateus 4, 8, 9 e 10 é a continuação da tentação. Obrigado. Amém. Última tentativa de Satanás. Agora ele apresenta todos os povos do mundo e fala: eu te dou se você, prostrado, me adorar. Qual será que é a tentação aqui? Essa aqui parece a mais sutil de todas, né? Parece que Satanás fala: me adora aqui que eu te dou o mundo. Jesus, será que adoraria Satanás? Parece ser uma tentação tão fraca, né? Mas o que Satanás estava tentando fazer quando ele oferece todos os povos do mundo para Jesus? Que arma é essa? Pode falar, Donice. Então, eu penso que ele queria dar o reino para ele, deixá-lo ser rei, mas sob Satanás e não sobre o Pai, que seria um atalho, né? Seria um atalho. Então, é o nosso caso hoje, né? Quer sexo sem casamento, quer ficar rico sem trabalhar, né? Ou seja, a gente busca atalhos e ele queria oferecer um atalho para Jesus, porque ser rei significava sofrer, ser coroado com espinhos, ser crucificado, para se tornar rei. E a tentação ali foi: opa, eu posso pegar esse atalho e ser rei sem precisar passar por todo esse sofrimento, né? E acredito que é uma tentação válida. Não correta, né? Mas é válida, né? Porque todo mundo passa por isso, né? Exatamente isso. Qual que era o propósito de Jesus quando ele veio à Terra, quando ele se tornou homem? O que Jesus veio fazer? Nos resgatar, certo? Ele veio salvar toda a humanidade. Se a gente olha em Lucas 4, não precisam abrir, mas exatamente essa mesma passagem em Lucas 4, Satanás fala: ó, eu posso te dar o povo todo porque esse povo me foi dado. Se foi dado, eu posso dar para você. O propósito de Jesus era justamente resgatar todo o povo. E aí Satanás tenta fazer aqui confundir esse propósito de Deus. Esse propósito de Jesus. Jesus tinha um propósito, ele já sabia que ele tinha esse propósito, talvez ele não tivesse toda a clareza ainda do que ia acontecer, mas ele já sabia que ele veio para isso, ele sabia que ele ia sofrer, que não seria fácil. E aí Satanás fala: sabe aquilo que você precisa fazer? O seu propósito? Eu tenho um caminho mais curto aqui, ó. É meu, se você quiser eu te dou. A única coisa que você precisa fazer é me adorar. Deus quer que você faça esse caminho aqui, ó. Se você vier pelo meu caminho, é um caminho mais tranquilo, mais fácil, você vai chegar no mesmo objetivo. Sabe aquilo que você quer, o seu propósito? Eu consigo a mesma coisa, só que num caminho mais fácil. Essa arma que Satanás usa
Satanás quer confundir o nosso propósito. Nós temos um propósito, muitas vezes nós conhecemos, mas nós tentamos pegar algum atalho, pegar um caminho mais fácil, porque Satanás faz com que a gente acredite que a gente consegue chegar no mesmo lugar por um caminho mais fácil. É isso que Satanás usa todos os dias com a gente. Pode falar, Joana. Eu vejo aqui que ele usou uma fragilidade. Jesus estava com uma certa fragilidade, sem comer. Então é isso que ele faz conosco. Ele vai agir na minha vida naquilo que eu tenho a maior dificuldade em ser perseverante, em agir. Então, na minha fragilidade. Então, eu tenho que me policiar naquilo que eu escorrego, porque é ali que Satanás vai usar. Satanás sempre está de olho, né? Se a gente demonstra algum tipo de fraqueza, é exatamente aí que ele vai atacar. Então, esse é um ponto importante. Jesus estava ali vários dias sem comer, ele mais fraco. Até esse era um ponto que eu tinha deixado mais para o fim, mas eu acho que vale a pena a gente falar agora. Como que Satanás faz para potencializar as armas dele? Aonde que é o campo de batalha de Satanás? Será que é aqui, onde a gente está? O principal campo de batalha acontece onde? Dentro da gente. Não é aqui fora, é dentro. As nossas brigas hoje são internas, né? É a gente com a gente mesmo. Então, nosso campo de batalha é com a gente mesmo. E qual que é o momento mais oportuno onde as armas de Satanás estão mais fortes? Quando a gente está como? Fragilizado. Não só dos irmãos, mas afastados como um todo. Quando a gente está sozinho, isolado, é quando Satanás tem mais força. Se a gente pensar, Jesus estava como? Isolado, sozinho há vários dias, 40 dias sem ver ninguém, é ali que Satanás foi atacar, porque é onde ele achou que tinha mais chance. A gente vai falar agora sobre o Jardim do Éden. Quando que ele vai para cima da Eva? Quando a Eva está sozinha. Então, se você andar muito sozinho, talvez você tenha que se preocupar, porque esse é o campo de batalha onde Satanás ataca mais. Você precisa procurar a convivência e a comunhão com os irmãos, tá? É por isso que a Bíblia fala tanto sobre comunhão. A comunhão é onde a gente está mais forte. Por isso que a gente não pode negligenciar a comunhão. Acho que o Lucas, né? O Felipe, é importante a gente também tirar aqui como um aprendizado que o diabo ele usa a própria palavra, já foi até dito, como uma tentação de Jesus, né? E lá no capítulo 4, versículo 4, está escrito lá em Deuteronômio 8:3, né? Nem só de pão viverá o homem. Lá no versículo 7, está em Deuteronômio 6:16. E no versículo 10, está Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Então, por isso que é importante a gente conhecer também a palavra de Deus, porque aqui ele tirou do contexto para criar um pretexto. Então, é por isso que Jesus, lógico, obviamente, ele seguiu exatamente o que dizia a palavra de Deus. Mas, às vezes, acontece isso, a pessoa joga uma palavra, está escrito na Bíblia isso. Só que se a gente tirar do contexto e não conhecer a palavra, a gente pode ser levado ao erro e ao pecado. Então, por isso, dá a importância da gente estudar e conhecer a palavra de Deus também. Tudo bem, Satanás, a palavra diz isso, mas lá em Deuteronômio o que fala? Não colocar à prova teu Deus. Então, por isso que é importante a gente estudar a palavra e onde houver dúvida, perguntar, tirar essa dúvida para que a gente fique fortalecido nesse sentido. Perfeito. A gente percebe que até nos dias de hoje, quantidade de congregações que são criadas baseadas em uma palavra fora de contexto, e muitas vezes as pessoas são desviadas por conta de uma escritura que não está sendo interpretada ou utilizada da forma correta. Por isso a importância da gente conhecer efetivamente a escritura. A gente percebe que como que Jesus venceu as tentações aqui, né? A gente vai falar um pouco mais nas próximas semanas, mas Jesus sempre rebatendo com algum conhecimento da palavra que ele já tinha. Então, conhecimento da palavra é essencial para a gente poder vencer as tentações. Joana, e depois na sequência a gente já vai para Gênesis, tá? Para dar tempo da gente concluir. Em Hebreus 10, 28 diz: não deixemos de nos reunirmos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a importância, suma importância
de estarmos entre cristãos todas as oportunidades, porque o mundo é muito, ele te atrai e para sair é muito fácil. E o que nos deixa fortalecidos? É a nossa união, né? Essa amizade entre os irmãos. Perfeito. Muito bom, obrigado pelos comentários. Vamos agora para Gênesis 3. Eu vou acelerar um pouco, tá? Só para dar tempo da gente finalizar essa primeira parte. Gênesis 3 eu vou ler aqui de 1 a 6 para ser um pouco mais rápido. Aqui nós estamos falando sobre o relato da queda do homem, tá? Lá no Jardim do Éden. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ele perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter conhecimento, tomou o seu fruto, comeu, deu a seu marido, que comeu também. É interessante que a gente acabou de olhar lá na tentação de Jesus, 3 armas que foram utilizadas, né? Priorizar as vontades da carne em detrimento ao compromisso com Deus, o ego, o orgulho inflado e uma confusão de propósito. A gente falou dessas 3 armas. Quando a gente volta lá para trás no Éden, o que a gente consegue perceber aqui? Se a gente olhar no versículo 6, como que era o fruto para a mulher? Como que era a árvore? Era, o que ela fala? Agradável ao paladar e atraente aos olhos. Ou seja, olhou, desejou, sentiu vontade de comer, foi atraída pelo fruto. Ela sabia que ela tinha um compromisso com Deus, certo? Não podia comer daquela árvore. O que ela priorizou? Aquela vontade de poder ir lá e comer. Segunda coisa que a gente falou, ego inflado, orgulho. Satanás falou no versículo 5, se ela comesse, ela seria como Deus. Ou seja, eu vou ser Deus, eu vou ser como Deus. Ela se sentiu importante. Ela ficou orgulhosa dela poder ser da mesma forma como Deus. E a gente sabe que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para ter relacionamento com Deus, para andar com Deus. E Deus criou o homem para desfrutar do jardim, né? Deus criou um jardim lindo e falou: homem, desfrute, é teu, cuida dos animais, cuida das plantas. Só tem uma coisa que eu vou pedir em troca. Estou te dando tudo isso aqui, eu vou pedir uma coisa em troca. Não come daquela árvore. Só para não ficar 100% de graça, eu vou te pedir uma coisinha só. Tem uma árvore lá, não come daquela. Ou seja, não comer daquela árvore era um símbolo de confiança e obediência do homem com Deus. Mas aí Satanás chega, a cobra chega e começa a tentar confundir um pouco as coisas aqui, né? Ele chega primeiro para Eva e fala: o que Deus falou para você? Você não pode comer nada? Você não pode comer de nenhum fruto? Deus falou que você vai morrer? Você não vai morrer não. Deus está mentindo para você. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Deus não quer que você conheça. Ou seja, aquele relacionamento com Deus acaba sendo meio confundido, como se Deus não quisesse o bem da Eva e de Adão. Então, Satanás tenta confundir um pouco aqui o propósito de Adão e Eva também, tá? Então, interessante que aquelas mesmas armas que Satanás usou, de certa forma, ele também está usando aqui com Adão. Uma outra coisa interessante, né? Parece que Satanás sempre tenta tirar a nossa dependência de Deus e nos tornar autossuficientes. O Evangelho nos prega sempre que nós somos dependentes do Senhor. Mas Satanás vem e fala que a gente consegue fazer o que a gente quiser sozinho. Jesus, você está com fome? Vai lá, faz a pedra se transformar em pão, você vai matar a sua fome. Você pode pular aqui que não tem problema nenhum.
Eva, vai lá e come que você vai ter o conhecimento igual a Deus, você não vai mais depender dele. Ou seja, Satanás sempre tenta pregar uma autossuficiência nossa em detrimento à dependência com Deus. A gente percebe muita relação aqui entre a passagem de Jesus, a tentação de Jesus e da tentação aqui de Adão e Eva. E é interessante que existe um capítulo em Romanos que faz exatamente uma relação de Adão com Jesus. Vocês lembram dessa passagem? O que fala nessa passagem? Da mesma forma como o pecado entrou ali por Adão, por um único homem, o pecado sai do mundo através de um único homem, né? Eu vou ler aqui para ter a passagem certinha. Romanos 5,19, o capítulo todo explica muito bem essa questão, mas eu vou ler aqui somente o 19 para a gente conseguir fechar a tempo, tá? Romanos 5,19 diz assim: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Lá em Adão, todo mundo se tornou pecador, porque Satanás tentou o homem e o homem caiu. Muito tempo depois, quando Jesus é tentado, ele é tentado com as mesmas armas, só que o que acontece? Jesus resiste, Jesus não cai. As mesmas tentações que foram enfrentadas ali atrás, Adão caiu, e agora Jesus mostra que como homem, ele vence exatamente as mesmas tentações onde Adão caiu. A gente vai estudar nas próximas semanas quais são as armas utilizadas por Jesus para combater as armas de Satanás, tá? Só para fechar, será que no mundo de hoje é diferente? A gente percebe cada vez mais um mundo que prega autossuficiência, né? Hoje, se você tem internet na sua casa, você pode trabalhar de casa, você não precisa sair, você faz compra de casa, você se relaciona com as pessoas de casa, você fica no WhatsApp, você vê notícias de casa, você não precisa de relacionamento com ninguém, certo? Cada vez mais a gente fica autossuficiente no mundo atual. Inclusive, se você precisa de alguma tarefa, você tem até os robôs agora que fazem as tarefas para você, né? Você quer conversar com alguém, você conversa com um robô, você não precisa nem de pessoas mais. Ou seja, o mundo cada vez mais caminha para uma autossuficiência, onde a gente não precisa de ninguém, mas o Evangelho nos mostra que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que nós precisamos depender dEle e da vontade dEle e não ser escravo das nossas próprias vontades. A gente percebe também um mundo que cada vez mais infla o nosso ego, onde a gente é o centro de tudo, onde a gente pode tudo que a gente quer, e a gente percebe no Evangelho exatamente o contrário, que a gente não é nada e que a gente é totalmente dependente do Senhor para ser alguma coisa, que a gente só é alguma coisa pela graça e pela misericórdia do Senhor, que enviou Jesus para nos adotar como filhos. Ou seja, o mundo prega que nós somos tudo, quando na verdade nós não somos nada. E para fechar, o mundo hoje também distorce totalmente o nosso propósito. A gente sabe que nós estamos nesse mundo para servir, mas o mundo, ele prega cada vez mais, nós olhamos para pessoas e queremos alcançar um status onde nós somos cada vez mais servidos, né? Então o nosso propósito é totalmente invertido também no mundo atual. Bom, a gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas, aqui é mais uma introdução para mostrar a forma como Satanás atua, como ele atuou lá em Adão, como ele atuou também em Jesus. E eu vou deixar aqui mais alguns minutinhos só para a gente fazer uns 2 comentários e a gente encerra com uma oração, tá bom? Tainara lá no fundo. E depois o Márcio. Isso que você comentou, né, dele desviar cada vez mais o nosso propósito. E ele usa, inclusive, o amor de Deus para isso, né? Porque tem muitas pessoas que falam, mas Deus não vai me condenar porque Deus é amor, né? Jesus foi tão... Eu já vi uma pessoa que me falou assim, eu não consigo imaginar Jesus condenando uma pessoa pela escolha que ela fez, porque Jesus é tão doce, tão amável, tão misericordioso, então assim, ele usa inclusive esses atributos de Deus para mostrar que sim, você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, porque no fim Deus te ama.
Tá aí a importância da gente conhecer, mais uma vez, estar próximo de Deus, né? Se relacionar com Deus para conhecer Deus verdadeiramente, conhecer as Escrituras e conseguir rebater esse tipo de argumento, né? Muito bom. Márcio. É interessante que o livro de Gênesis, a ordem cronológica não é muito fácil de entender, mas pelo que a gente vê, em Gênesis 2:17, Deus fala para Adão, né, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Depois, lá a partir do 21, que vem a mulher, né? E parece que até então ele faz tudo certinho, ele fala para Eva, olha, Deus falou para mim, agora fala para você, não vamos comer. Ou seja, dá a entender isso porque a Eva responde, né, no 3:2, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto. Então até aí estava tudo bem, ela sabia da responsabilidade, né? Enfim, aí vem a queda. E juntando isso aí, entra o diabo tentando colocar dúvidas, não é? Contar bem rápido um fato que aconteceu há um tempo atrás, conversando com uma pessoa que se denominou presbítero, né? De uma denominação muito grande aí, que tem milhões de adeptos, né? E ele se denominou, comecei a conversar, ele falou que estava muito feliz porque ia ter uma filha daqui 3 meses, né? Aí eu falei, você tem mais filhos? Eu falei, não, não tem. Falei, mas você é presbítero? Há 6 anos. Aí eu abri a Bíblia, né? Mostrei Timóteo, Tito, falei para ele as qualificações do presbítero. E ele falou assim, não, isso aqui tem uma gama de explicações, né? E eu chamo Márcio Gama, por isso que eu não esqueço da palavra que ele falou, né? Tem uma gama de explicações. Aí eu falei assim, então dá uma para mim, porque até então eu não vejo, né? Não, tem várias, tem muitas. Falei, então dá uma. Isso faz uns 8 anos, mais ou menos. Estou até agora esperando uma gama de explicação. Por que eu estou falando isso? Porque o inimigo, ele trabalha de uma forma que dentro do meio religioso, ele quer pôr dúvidas nas pessoas. E se nós não estivermos bem preparados, como Jesus estava, não é? Nós vamos cair. Então, vamos ler a palavra de Deus, estudar, para não cair nas armadilhas, nessas armas de Satanás. Amém. Obrigado pelo comentário. Tem um último comentário aqui da Thaís. E depois, se puder, Bruna, você faz uma oração para a gente? Eu acho de extrema importância a gente conhecer essas armas para saber o que a gente precisa fazer e como fazer. Mas eu vejo que até nisso, muitas vezes, Satanás tem ganhado e tem contaminado. Porque muitas vezes nós, cristãos, sabemos que Satanás não é nada de criativo, nada de novo. O que ele fez lá atrás, ele faz até agora. Só que muitas vezes a gente coloca como tudo que acontece de ruim na minha vida eu estou desanimada, eu estou distraída, eu estou em dúvida, é Satanás. Só que muitas vezes a gente esquece que nós temos o Espírito Santo e eu não posso olhar aquilo que eu não faço, e sim aquilo que eu devo fazer, né? Então é muito fácil às vezes a gente atribuir ao espírito maligno, Satanás, seja o que for, aquilo que eu estou deixando e tenho responsabilidade de fazer. Comunhão é uma responsabilidade minha, foi Satanás. Não, você tem a responsabilidade, você assumiu um compromisso. Então, assim, temos que estar astutos quanto ao que Satanás faz. Mas, antes disso, nós temos que lembrar do nosso compromisso e que nós temos o Espírito Santo e responsabilidades. Porque, muitas vezes, a gente, para se isentar da culpa, a gente joga aquilo que Satanás tem pegado pesado comigo. Não, talvez ele nem esteja fazendo nada. Quem está entregando de bandeja é você, porque não tem usado o Espírito que Deus te deu. É muito interessante esse comentário, porque qual que é a ideia da aula, né? Por que a gente está falando sobre as armas de Satanás? É justamente para a gente entender, conhecer quais são essas armas, identificar o que está acontecendo e a gente conseguir se preparar e evitar. É muito comum as pessoas terceirizarem a culpa, né? Está acontecendo tal coisa, Satanás está fazendo tal coisa. E é muito comum. Eu tenho pessoas próximas que fazem isso com muita frequência. E é interessante quando a gente olha as três armas que a gente falou aqui, quais são?
Vontade própria, ego e propósito. Aonde estão essas três armas? Todas estão dentro da gente. Então, qual que é o problema? O problema não está externo, o problema está aqui dentro, né? O problema é a nossa natureza terrena. Então, não dá para a gente terceirizar como se o problema fosse externo, como se fosse um elemento externo, porque, na verdade, o que Satanás usa é a gente mesmo. A nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, o nosso próprio ego e o nosso próprio propósito distorcido. Tá bom? Então, muito bom comentário. Vamos encerrar? Vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor, queremos glorificar o teu santo nome e reconhecer a tua grandeza, o teu poder. Dizer que é tão importante, ó Pai, tão bom poder buscar a tua palavra. Obrigado por esse momento que nós tivemos aqui, por essa manhã. E nós pedimos a tua ajuda, Senhor, para que essas armas que Satanás tem utilizado, Senhor, e o Senhor deixou inclusive registrado isso, que não seja, que nós saibamos combatê-las, Senhor, que não cedamos para essas armas, Senhor. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, portanto temos total condições de combater e nós pedimos que o Senhor nos conduza e nos guie, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina, obrigado porque os irmãos nos ensinam, obrigado porque histórias nos ensinam e nós queremos cada vez mais crescer em maturidade, crescer em espírito e em verdade, para honrar e glorificar o Senhor, assim como Jesus, que é o nosso modelo. Nos ajude a aprender com tudo isso e colocar em prática, para que nós não tiremos os olhos do alvo, que é a salvação, ó Pai. Honra e glória a Ti. Abençoe, Senhor, também essa semana de trabalho, de responsabilidades, de deveres, e nos ajude a ter os olhos fitos no Teu Filho Jesus, e não nos distrair com o que Satanás nos conta de tantas mentiras. Honra e glória ao Senhor, em nome de Jesus, amém.